Números capítulo 21. Os israelitas destroem os cananeus. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ficou sabendo que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então combateu contra Israel, fazendo alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhes os cananeus, e os israelitas os destruíram totalmente, eles e suas cidades. E aquele lugar foi chamado Ormá, as serpentes venenosas e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Pecamos porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. As viagens dos israelitas. Os israelitas então partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto defronte de Moabe para o leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e partindo dali acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto e sai das terras dos amorreus, porque Arnon é a fronteira entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, Vaeb em Sufa, e os vales do Arnon. E o declive dos vales que desce para a região do Ar e chega até as fronteiras de Moabe. Dali foram para Beer. Foi junto a esse poço que o Senhor disse a Moisés: Reúne o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: Brota, ó poço, e vós cantai-lhe cânticos. Ao poço que os líderes cavaram, que os nobres do povo escavaram com o bastão e com seus bordões. Do deserto foram para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no campo de Moabe, para o cume do Pisga, em direção ao deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, para dizer-lhe: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos para os campos nem para as vinhas, não beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real até que tenhamos atravessado tuas terras. Mas Sion não deixou Israel passar por suas terras. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, saiu contra Israel no deserto e atacou-o em Jaza. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os amonitas, porque a fronteira dos amonitas era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou nelas, em Hesbom e em todos os seus povoados, porque Hesbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que havia guerreado contra o rei anterior de Moabe, e tomado toda a terra dele até o Arnon. Por isso dizem os que falam por provérbios: Vinde a Hesbom, edifiquem-se e estabeleça-se a cidade de Sion, porque fogo saiu de Hesbom e uma chama da cidade de Sion, e devorou Ar de Moabe, senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe,
Perdido estás, povo de Camós. Entregou os filhos como fugitivos e as filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus. Nós os atacamos com flechas. Esbom está destruído até Dibom, e os devastamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois dessas coisas, Moisés mandou sondar Jazer, e Israel tomou seus povoados e expulsou os amorreus que ali estavam. Então eles se voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para combatê-los em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não temas, porque eu o entreguei na tua mão, ele com todo o seu povo e sua terra, e farás com ele o que fizeste com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim feriram a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo, até não ficar ninguém vivo, e ainda se apoderaram de sua terra. Números capítulo 22. Balaque e Balaão. Depois disso, os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe tinha muito medo do povo de Israel, pois eram muitos, e os moabitas andavam angustiados por causa dos israelitas. Por isso disseram aos chefes de Midian: Agora esta multidão vai devorar tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Ele enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que fica junto ao rio, na terra do seu próprio povo, e disse: Um povo que cobre a face da terra saiu do Egito e está acampado bem na minha frente. Peço-te que venhas agora a amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu o vença e vossa Peço-te que venhas agora amaldiçoar este povo para mim, pois ele é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu o vença e possa expulsá-lo da terra, pois sei que aquele a quem abençoares será abençoado, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então os chefes de Moabe e os chefes de Midian saíram, levando o pagamento pelos encantamentos. Chegando a Balaão, repetiram-lhes as palavras de Balaque. E ele lhes respondeu: Ficai aqui esta noite, e vos responderei conforme o Senhor me falar. Então os chefes de Moabe ficaram com Balaão. Então Deus veio a Balaão e perguntou: Quem são estes homens que estão na tua casa? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os a mim, dizendo: O povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoá-lo para mim, e talvez eu possa lutar contra ele e expulsá-lo. E Deus disse a Balaão: Não irás com eles e não amaldiçoarás este povo, porque é um povo abençoado. Balaão levantou-se pela manhã e disse aos chefes de Balaque: Ide para a vossa terra, pois o Senhor não quer que eu vos acompanhe. Então os líderes de Moabe se levantaram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Mas Balaque tornou a enviar chefes em maior número e superiores aos anteriores. Estes chegaram a Balaão e lhes disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te que não te demores em vir a mim, pois te honrarei muito e farei tudo o que me disseres. Peço-te que venhas amaldiçoar este povo para mim. Balaão respondeu aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque quisesse me dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. Mas peço que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor tem a dizer-me. Então de noite Deus veio a Balaão e disse-lhe: Já que esses homens vieram te chamar,
Levanta-te e vai com eles, mas farás somente aquilo que eu te disser. O anjo do Senhor no caminho da jumenta de Balaão. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então, desviando-se, foi pelo campo. Mas Balaão bateu na jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs num caminho apertado entre as vinhas, e havia um muro de um lado e de outro. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso ele voltou a bater nela. Então o anjo do Senhor seguiu mais adiante e colocou-se num lugar apertado, onde não era possível se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ao ver o anjo do Senhor, a jumenta deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele bateu na jumenta com o bordão. Nesse momento, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela perguntou a Balaão: Que foi que te fiz para que me batesses 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Tu zombastes de mim. Se eu tivesse uma espada na mão agora, eu te mataria. Mas a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste toda a vida até hoje? Será que tenho o costume de fazer isso contigo? E ele respondeu: Não. A mensagem do anjo. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada desembainhada na mão. Então baixou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor perguntou-lhe: Por que já bateste 3 vezes na tua jumenta? Eu saí como teu adversário, pois teu comportamento é perverso diante de mim. Mas a jumenta me viu e já se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, sem dúvida eu teria te matado, mas a deixaria viva. Balaão respondeu ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. Agora, se isso parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo do Senhor disse a Balaão: Vai com estes homens, mas falarás somente a palavra que eu te disser. E Balaão prosseguiu com os chefes de Balaque. Balaque encontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, saiu-lhe ao encontro em Ir-Moabe, cidade de fronteira à margem do Arnon. E Balaque perguntou a Balaão: Eu não enviei mensageiros várias vezes para te chamar? Por que não vieste logo? Por acaso eu não poderia pagar-te? Balaão respondeu a Balaque: Aqui estou eu. Mas por acaso falaria eu alguma coisa de mim mesmo? Só falarei a palavra que Deus puser na minha boca. E Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote. Então Balaque ofereceu bois e ovelhas em sacrifício e enviou parte deles a Balaão e os chefes que acompanhavam. E aconteceu que pela manhã Balaque levou Balaão às colinas, aos altares dedicados a Baal, e Balaão viu de lá uma parte do povo.